Foi lançada esta semana a biografia do ex-líder do PCP, Júlio de Melo Fogaça. Aderiu ao partido na mesma altura que Álvaro Cunhal e foi expulso em 1961, em circunstâncias que ainda hoje estão por esclarecer. A obra é da autoria do jornalista e historiador Adelino Cunha, que está connosco neste jornal. Adelino, bom dia. O que é que foi decisivo para avançar com este livro de uma figura pública e política portuguesa e do Partido Comunista? Bom dia. Acima de tudo, uma grande perplexidade em relação a esta figura. O Júlio Fogaça entrou para o PCP nos anos 30, até um pouco antes de Álvaro Cunhal. Foi líder informal num período muito relevante na história do Partido Comunista Português, nas eleições de 58 com Humberto Delgado. É a pessoa que mais rivaliza com Álvaro Cunhal durante um período de grande tempo dentro do Partido Comunista Português e acabou por ser deixado para trás em todos os livros de história, tanto feitos por historiadores profissionais como pelo próprio PCP. E encontrou respostas para isso nas suas pesquisas, no trabalho que desenvolveu para escrever este livro? O que é que ficou para trás na história? A introdução até fala um pouco sobre que se trata de uma biografia um pouco inconveniente. Há aqui um fator que está enfim, subentendido neste percurso todo, que tem a ver com a identidade sexual do Júlio Fogaça. Existe, durante um certo período de tempo, as pessoas achavam que ele tivesse sido expulso do PCP por ser homossexual, e esta investigação, de certa forma, vem repor uma certa verdade histórica, se isto pudesse ser dito assim, de que esse fator não foi fator determinante para o seu processo político. Teve influência, certamente, naquilo que era a mentalidade política da época, mas foram, acima de tudo, as divergências com Álvaro Cunhal e a sua capacidade de ser um rival intelectual à sua altura que mais pesaram no seu afastamento. E nessa sua conclusão, percebeu também que a figura de Júlio Fogaça foi ou não decisiva para a própria construção do líder Álvaro Cunhal? Eu creio que sim, porque o Álvaro Cunhal, tanto o Álvaro Cunhal como o Júlio Fogaça, não eram operários. Tiveram que adotar aquele estatuto que eles chamavam dos filhos adotivos do proletariado. E o Álvaro Cunhal, durante um período de grande tempo, teve uma certa hegemonia em relação a todos os outros dirigentes do Partido Comunista Português. E o Júlio Fogaça é o primeiro dirigente que, de facto, pode rivalizar com o Álvaro Cunhal no sentido da produção de pensamento político. Eles nunca tiveram um tempo grande juntos em liberdade, estando um preso, o outro estava em liberdade, mas houve sempre uma rivalidade tácita entre eles, embora com conflitos muito intermitentes. Eu diria que se o Álvaro Cunhal tivesse sido apagado desta forma um bocadinho bizarra na história do PCP, aliás, há uma fuga do Forte aqui de Caxias, em que foge uma série de dirigentes do Partido Comunista Português, creio que uns 10, e só fica um para trás, que é Júlio Fogaça. Ainda hoje é difícil explicar como é que o Júlio Fogaça, que na altura era líder, ainda que informal, então era secretário-geral do Partido Comunista Português, foi deixado para trás e depois foi sendo apagado da história ao longo de todos os anos seguintes, até hoje. O Adelino acaba por recuperar essa história, tentando chegar a algumas conclusões. Ficou ainda assim com algumas dúvidas sobre a figura de Júlio Fogaça? Muitas. As biografias não são histórias de vida, ou seja, não são uma cronologia com princípio, meio e fim. Tem muito espaço em brancos. E este caso preencheu alguns espaços, mas muitos significaram por preencher. Ficam muitas perguntas por responder. Por exemplo, quem é que denunciou Júlio Fogaça? Não é normal que uma brigada de PIDE de 5 km esteja na Nazaré num domingo à espera de Júlio Fogaça. Ao mesmo tempo, uma outra brigada estava aqui na Damaia, em Lisboa, a revistar o quarto do companheiro do Júlio Fogaça. Portanto, todo este aparato policial indicia, de facto, que houve uma denúncia sobre o paradeiro de Júlio Fogaça. A questão de que se trata, e este livro não responde a isso, deixa apenas algumas pistas sobre quem é que terá denunciado o Júlio Fogaça, dando conta à PIDE que ele estava na Nazaré naquelas circunstâncias. Adelino, que episódios foram mais marcantes nesta vida que tanto procurou através de diferente documentação de Júlio Fogaça? O Júlio Fogaça é um caso atípico entre os revolucionários do Partido Comunista Português, porque ele veio de uma família rica, portanto, os pais e os tios e a geração anterior eram proprietários rurais no Cadaval, portanto, uma família rica e que estava até bem posicionada em relação às elites da época, e ele decide abandonar todo aquele conforto, e era uma vida muito confortável. Aliás, as fotografias ainda demonstram isso. Era uma casa grande, quase aristocrática, tinham aulas de piano, de música, de pintura, etc. E ele opta por prescindir de toda esta vida para dar um mergulho naquele estado e ir para o Partido Comunista Português. Esta questão de como é que ele faz esta ruptura com a sua vida familiar, porque é que opta por ser comunista, e ele foi sempre comunista, é de facto fascinante. Eu diria que o mais fascinante no percurso de Júlio Fogaça é esta dicotomia entre o Júlio Fogaça, o filho, o fidalgo, e o Júlio Fogaça, o revolucionário. Adelino, muito obrigada por ter vindo a esta edição, Muito por obrigado. ajudar-nos a perceber um pouco mais sobre esta figura e sobre o seu trabalho. Muito obrigado.